Opa! Em Kingdom nós temos uma quantidade imensa de personagens, onde a obra consegue apresentar e desenvolver muitos deles de uma forma maestral, fazendo os leitores criarem interesse neles facilmente e os tornando memoráveis dentro da obra. E em meio a esses personagens existe um em específico que sem dúvidas conseguiu marcar a todos os leitores da obra, mesmo que com uma participação breve quando comparados com os demais. E esse personagem é Oak, o pássaro monstruoso de Kin. E hoje eu vou falar sobre ele e sua participação e importância para a obra de Kingdom. Bem, antes de apresentar Oak, eu tenho que trazer um breve contexto sobre Kingdom, mais especificamente do início do mangá. Kingdom é um mangá que retrata o período das guerras de unificação da China, e consequentemente nós acompanhamos os personagens que participaram dessas guerras, seja no campo de batalha ou no antro político. E no início da obra nós acompanhamos nosso protagonista Shin, ajudando Issei, o atual rei do estado de Qin, que sofreu um golpe de estado pelo seu irmão Seikyo, com todo o primeiro arco da história trazendo a luta de Shin e Issei para retomar o seu trono. E Oak também já nos é apresentado nesse primeiro arco, com sua primeira aparição sendo em meio a uma reunião do atual ministro de Qin, Ketsu, que organizou o golpe de estado, onde Oak invade a reunião já chamando muita atenção daqueles que estão presentes nela e do próprio leitor, já nos sendo revelado que Oak é um general de Qin e que claramente não é qualquer um. Onde nessa primeira introdução de Oak, ele é um personagem um tanto confuso no sentido de não sabermos de que lado ele está no conflito pelo trono. Nós vemos que ele tentou interferir na fuga de Shogun Kun, principal guardião de Issei, quando ocorreu o golpe, o que nos faz pensar que ele é um vilão. Mas também vemos que ele mentiu para Ketsu sobre ter matado o Shogun Kun, então ele pode ser um aliado, mas daí a gente vê que ele na verdade só interferiu na fuga para ganhar as terras de Shogun Kun, então realmente ficamos confusos sobre de que lado ele está nessa luta, onde os próprios personagens não sabem dizer quais são as verdadeiras intenções de Oak em meio a isso tudo, com o mesmo sempre demonstrando uma personalidade despreocupada e que realmente parece só fazer o que quer. Com mais pra frente Shi, o chefe de assuntos militares de Ketsu, confrontando Oak se ele realmente matou o Shogun Kun. E diante disso, Oak ameaça Shi questionando se ele realmente quer duvidar da sua palavra. Onde Shi deixa de questioná-lo, mas pergunta para Oak o que ele deseja. Onde ele responde que quer uma guerra que faça o seu sangue ferver. Deixando Shi claramente assustado com a situação, mas Oak logo quebra a tensão dizendo que era só uma piada, mas que ele não reclamaria se isso acontecesse. Mais pra frente nos sendo mostrado o que realmente aconteceu na fuga de Shogun Kun, onde Oak conseguiu emboscar Shogun Kun durante a fuga, entrando em confronto direto contra o mesmo, com Oak claramente brincando com Shogun Kun durante toda a luta, revelando que eles já lutaram juntos no passado sob comando do rei Sho, o antigo rei de Qin. Com Oak dizendo para Shogun Kun que ele não gosta dos atuais tempos de paz criados por Ryofui, o segundo chanceler de Qin, e que ele sente saudades da era do rei Sho, onde haviam guerras que conseguiam empolgá-lo, nos fazendo perceber que Oak é totalmente fissurado no campo de batalha e parece viver apenas em prol dele. Em seguida, nos sendo mostrado mais um acontecimento interessante, onde Ketsu exige que pegue a família de Shogun Kun como reféns. Mas Oak não permite que isso ocorra, pois como eu disse antes, ele recebeu as terras de Shogun Kun como recompensa por, entre aspas, matá-lo. Nos sendo revelado que Oak apenas tomou essas terras para proteger os familiares de Shogun Kun, já prevendo que eles seriam alvos de Ketsu, deixando ainda mais confuso sobre de que lado ele tá em todo esse conflito. Onde, embora ele demonstre ter uma certa lealdade e respeito pelo Shogun Kun, ele ainda se nega a ajudar Issei diretamente, sendo apenas na batalha para tomar o trono de Issei que Oak de fato toma um lado, enviando seu braço direito Tou para impedir a fuga dos nobres que apoiam Ketsu e Seikyo, e com Oak literalmente pulando no campo de batalha, chamando a atenção de todos ali presentes, onde o chefe militar de Ketsu, o general Jinko, até tenta atacar Oak, que simplesmente corta ele e seu cavalo ao meio como se fossem nada, deixando claro que ele é absurdamente forte. Nós já havíamos visto que ele era alguém extremamente habilidoso na sua luta contra Shogun Kun, mas nesse encontro deixa claro que ele está em um nível totalmente diferente dos demais personagens já apresentados até então. Com em seguida, todos abrindo caminho para Oak até Issei, onde Issei questiona o porquê de Oak só ter agido agora e ele responde que só teve interesse nessa luta e por isso decidiu participar. No entanto, Oak aproveita para perguntar para Issei que tipo de rei ele quer ser, dizendo que se a resposta de Issei não o agradar, ele pode simplesmente matá-lo ali mesmo. Mas Issei responde na hora e sem hesitar que ele vai ser o único rei da China, surpreendendo o próprio Oak que o compara com o rei Sho, que também buscou unificar a China, onde Issei pede para que Oak não os compare, pois ele não é o rei Sho, dizendo que desde sua morte Oak era como um pássaro perdido, e que enquanto ele não superasse a morte do rei Sho, ele não poderia voltar a voar sobre o campo de batalha como antigamente, e que diferente do rei Sho, Issei não tinha interesse de servir como poleiro para Oak. Com Oak reconhecendo a força na palavra de Issei, e mais uma vez se lembrando do rei Sho, nos sendo mostrado um flashback mostrando que Oak sempre possui um grande respeito e lealdade com o próprio rei Sho, e que o próprio Sho pediu no final de sua vida para que Oak continuasse forte até que um dia surgisse um novo rei digno de ter ele como seu general. Retornando ao tempo presente com Oak vendo a sinceridade de Issei na busca por unificar a China, e reconhecendo que há potencial no jovem rei de Qin.
com Oki dizendo que está satisfeito com a resposta de Sei, mas que ainda não é hora dele lutar pelo mesmo, se despedindo e partindo do campo de batalha. Finalizando o arco da revolta de Seikyo, nos fazendo entender um pouco melhor Oki como personagem. Toda a introdução de Oki na obra é um tanto confusa nesse início. Nós não sabemos se ele é de confiança, com algumas vezes fazendo parecer que ele vai se tornar uma ameaça no futuro da obra como um antagonista. Mas com o tempo nós percebemos que não é bem assim, ou que de fato age por conta própria sem se importar com os demais conflitos políticos de Kim, muitas vezes fazendo apenas o que quer. No entanto, o mesmo demonstra grande respeito e lealdade, seja com o antigo Heisho, quanto com o próprio Shogun Kun, a quem ele tem respeito e confiança como antigo companheiro no campo de batalha. Não só isso, como nós também entendemos que ele é uma das grandes forças de Kim, e isso vai ser mais trabalhado em breve. Indo mais pra frente no mangá, nós vamos para o arco da Batalha das Planícies de Daken, com o general Duke Ryo liderando o exército de Kim e com o general Gokei liderando as forças inimigas do estado de Wei, onde com o decorrer da batalha, Shin junto de outros soldados de Kim conseguem após muito esforço tomar a colina de Daken, que era um importante ponto estratégico para a batalha, com o general Gokei avançando em resposta na busca de retomar a vantagem. No entanto, durante essa batalha, Oki aparece simplesmente do nada, e decide avançar até a colina mesmo sem ter permissão para participar da batalha, dando a desculpa de que ele simplesmente deseja aproveitar a vista da colina de Daken, e para isso ele terá que eliminar alguns obstáculos no caminho, com Oki e seus homens avançando contra o exército inimigo e atravessando com facilidade até chegar ao topo da colina. Com essa sendo a primeira vez de fato que nós vemos Oki e seu exército lutando no campo de batalha, com Reiki, outro personagem importante para o mangá de Kingdom, ficando em choque com o tamanho da força de Oki e de seu exército, que lutam como verdadeiros monstros no campo de batalha, com Oki atravessando os inimigos com facilidade, chegando ao topo da colina e se encontrando com Shin, que obviamente se surpreende com a aparição repentina de Oki, que se apresenta a Shin dizendo que já havia ouvido falar dele através de Shogun Kun, e dizendo que está um tanto desapontado, pois Shin era mais fraco do que ele esperava. Onde o Shin fica obviamente irritado, chamando Oki para uma briga, que o próprio Oki leva na brincadeira, até mover sua glaive rapidamente até o pescoço de Shin, fazendo o mesmo perceber que Oki realmente está em um outro patamar de força. Com o próprio Oki tirando a glaive, ainda levando tudo na brincadeira como de costume, até que Reiki também chega na colina, agradecendo a Oki pela ajuda e pedindo para que o mesmo assuma o comando das tropas e ajude na batalha. Onde Oki apenas nega dizendo que ele não estava ali para ajudar, mas sim apenas para apreciar a vista. Além de ressaltar que aquela batalha não pertencia a ele para simplesmente intervir, com Oki apresentando dois importantes conceitos dentro do mangá de Kingdom. O primeiro que é de que as guerras pertencem aos seus generais, e a segunda sendo o conceito dos dois tipos de generais, sendo generais movidos por estratégia e os generais movidos por instinto, e dizendo que naquela batalha eles poderiam ter a oportunidade de ver um confronto direto entre esses dois tipos de generais, sendo Gokei do tipo estratégico e Duke Ryo do tipo instintivo, trazendo também para Shin o que significa ser um general, pois são eles quem moldam um campo de batalha enviando seus soldados para a morte em prol da vitória. Com Shin absorvendo isso e reconhecendo que ao lado dele está aquilo que ele almeja tanto se tornar, que é um grande general. Logo em seguida pedindo um cavalo para ir ao campo de batalha, com Oki questionando se ele realmente quer ir para aquela batalha, com Shin respondendo que sim, afinal como ele poderia ficar parado se o general inimigo está logo na frente dele, com Oki reconhecendo a determinação de Shin e emprestando um cavalo para ele. Onde após essa interação, Tou percebe que Shin conseguiu despertar o interesse de Oki, que embora negue isso, claramente ficou interessado no jovem Shin, permanecendo no topo da colina para observar a batalha, ao mesmo tempo que o próprio acaba sendo uma distração para o exército inimigo, já que a sua mera presença já é o suficiente para deixar as forças de Wei mais cautelosas, com a Batalha das Planícies de Daken se encerrando com a vitória de Kim. E nos fazem entender que Oki de fato é um grande general, não só pela autonomia absurda que ele tem no estado, literalmente fazendo o que quer, mas também por enfim vermos ele atuando no campo de batalha, tendo ele e seu exército não só uma força avassaladora, mas também uma total noção e controle sobre o campo de batalha, ao mesmo tempo que demonstram grande conhecimento e experiência sobre o mesmo. Posteriormente também nos sendo revelado o tamanho da reputação de Oki, pois ele é o último dos antigos 6 grandes generais de Kim, uma antiga força formada pelo Heisho, onde ele uniu os seus 6 maiores generais, os dando maior poder e autonomia nas guerras, com os 6 sendo reconhecidos e temidos por toda a China, tendo sido eles também os principais responsáveis pelo desenvolvimento e estabelecimento de Kim como um dos estados mais temidos da atualidade. E Oki é o último membro restante desses antigos 6 grandes generais, justificando de onde vem toda essa autonomia dele e o porquê dele ser reconhecido por todos dentro e fora de Kim. Onde mais pra frente nós temos mais um acontecimento importante, onde Shin parte até a cidade de Oki com a intenção de ser treinado por ele, com os dois já se encontrando na entrada da cidade, com Oki retornando de um treinamento com seus soldados, que estão em um estado tão detonado que parece que voltaram mais de uma guerra do que de um treinamento. E Oki, ao se encontrar com Shin, o traz para dentro da cidade, levando junto de seus soldados, onde ele pergunta o que Shin veio fazer ali.
e Shin pede para que Oki o treine, onde Oki questiona o porquê que ele iria aceitar isso, e Shin responde que reconhece que ele ainda é fraco e que deseja se tornar mais forte treinando com um grande general, e que treiná-lo seria vantajoso, pois um dia ele seria forte o bastante para ser braço direito de Oki. Com Oki achando aquelas palavras engraçadas, mas percebendo a evolução de Shin, e dizendo para ele se preparar, pois ele iria levá-lo para algo mais divertido do que um treinamento. Onde no caminho Shin pergunta mais para Oki sobre os antigos 6 grandes generais, falando de Mobu que havia pedido para Issei retornar com esse sistema. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo só sobre o Mobu em que eu entro mais a fundo nesse assunto. Mas enfim, retornando aos dois, ao ouvir isso, Oki diz que retomar com o sistema dos 6 grandes generais não seria possível, pois atualmente Kin não possui nenhum general digno de tal posição, e que por mais que o próprio Mobu tenha uma força comparável com a dos antigos grandes generais, ele ainda não tinha a experiência necessária. Onde Oki até questiona se Shin desejava se tornar um grande general assim como ele, onde Shin diz que sim, mas que ele almeja superar o próprio Oki, que gosta da resposta de Shin, mas diz que se recusa a treiná-lo, o empurrando de um penhasco. Mas nos é revelado que na verdade Oki havia apenas o jogado em meio a um território em conflito, e que Shin teria que pacificar aquele lugar se ele quisesse ser treinado por Oki, deixando claro que Oki de fato havia criado interesse no potencial de Shin, e com agora nosso protagonista iniciando a sua aprovação. Pouco depois do mangá, nós temos o arco da invasão de Zou, onde o estado de Zou faz um ataque repentino ao estado de Kin, que estava desprotegido por ter enviado a maior parte de seu exército em uma campanha para invadir outro estado, com Kin sendo forçado a formular um exército às pressas e nomeando Oki como seu general, tendo um breve confronto de Mobu, que não gosta do Oki por vê-lo como uma mera relíquia do passado, mas o próprio Oki não liga para isso, colocando Mobu como seu segundo no comando do exército. E em seguida, Oki faz um pedido estranho, onde ele pede para que deixem ele sozinho com Issei para que ele seja nomeado formalmente pelo rei, sendo essa apenas uma desculpa para que eles possam conversar a sós. Onde Issei questiona Oki se enfim ele aceitou a morte do rei Sho, com Oki respondendo isso apenas com um quem sabe. Oki ressalta mais uma vez a sua admiração pelo rei Sho, e também as fraquezas que Sei ainda possui como jovem rei, com o mesmo dizendo que está ciente de tais fraquezas, e com Oki finalizando a conversa passando para Issei uma mensagem do próprio rei Sho, com essa mensagem não nos sendo revelada agora, mas lembrem-se dessa conversa. Indo para a batalha da invasão em si, Oki lidera o exército de Kin já estabelecendo suas posições e tendo uma visão do campo de batalha, utilizando dos primeiros dias da batalha para analisar os seus inimigos. Mas em meio a isso é chegada a informação de quem é o general de Zou nessa invasão, sendo ele Houken. E Shogun-kun especificamente fica em choque ao receber essa informação, informando a todos a ameaça que Houken é, pois foi ele quem no passado havia matado Kyo, um dos antigos 6 grandes generais. E junto disso o principal fato, que é de que Houken supostamente havia sido morto por Oki, com a volta repentina dele sendo não só uma grande surpresa, como uma grande ameaça. Onde, voltando ao campo de batalha, nós temos diversos acontecimentos importantes, mas sem dúvidas o que mais se destaca nesse início é a formação da unidade Rishin. Como Shin havia passado no teste de Oki, ele havia o levado junto nessa batalha, e como reconhecimento das capacidades de Shin, ele forma uma unidade especial de 100 homens liderada pelo mesmo, sendo essa a unidade Rishin, demonstrando o reconhecimento de Oki e a própria evolução de Shin. Com o decorrer da batalha, as forças de Kin conseguindo avançar, pressionando cada vez mais os invasores de Zou. No entanto, em determinado momento de seus avanços, Mobu acaba sendo pego em uma armadilha, tendo seu exército drasticamente afetado, com Houken chegando no campo de batalha, colocando as forças de Mobu ainda mais em xeque. E em resposta a isso, Oki vai ao campo de batalha para auxiliar Mobu, ficando de frente para Houken, com os dois se encarando e lembrando da sua luta no passado. Com Oki também recuperando a moral do exército de Kin apenas com a sua presença, destacando mais uma vez o poder que sua imagem tem sobre o campo de batalha, avançando mais uma vez agora para o embate final. Com a batalha se desenrolando mais uma vez, com Kin aos poucos conseguindo retomar a vantagem, onde os oficiais de Zou percebem que Oki está agindo de uma forma estranha, como se ele estivesse tentando acabar com aquela batalha o quanto antes, com eles percebendo que Oki havia descoberto o plano de Zou, nos revelando que Zou havia um plano oculto em meio a essa invasão, e de que eles possuíam um exército escondido apenas esperando para atacar as forças de Kin, e que Oki de alguma forma havia descoberto esse plano, e que por isso estava tentando acabar com aquela batalha antes que tais reforços chegassem. Até que em determinado momento, Oki e Houken ficam enfim de frente um para o outro, iniciando o confronto entre os dois. Onde em meio à luta nós temos um flashback do passado de Oki e Kyo, e nele Shogun-kun nos revela que na verdade Kyo era uma mulher, e que a relação entre ela e Oki ia muito além de meros antigos 6 grandes generais de Kin, pois Kyo seria a futura esposa de Oki, nos sendo mostrado que no passado Kyo era uma súdita de Oki e que a mesma possuía uma grande admiração pelo mesmo, buscando se tornar mais forte para um dia poder ficar em igualdade com ele, dizendo que ela iria se tornar sua esposa após conquistar 100 fortalezas no campo de batalha. E de fato, Kyo conseguiu se tornar muito forte, ao ponto de conseguir se tornar um dos 6 grandes generais de Kin. No entanto, quando faltava para ela dominar a última das 100 fortalezas prometidas,
Kyo foi morta por Houken no campo de batalha. Yoki, em um estado de total fúria, atacou Houken, o deixando em um estado de quase morte. Retornando para o campo de batalha atual, onde Oki mais uma vez se lembra da morte de Kyo, e ataca Houken com a mesma fúria do passado, contextualizando que aquela luta é acima de tudo uma disputa para resolver esse amargor que ficou entre os dois. Com a luta se intensificando ainda mais, mas com a atenção se voltando para a retaguarda de Kin, onde os reforços de Zao liderados por Hiboku enfim chegam na batalha, virando a situação totalmente a favor do lado de Zao, onde o duelo entre Oki e Houken continua, mas com agora Oki também tendo que estar ciente da situação do campo de batalha, ainda se mantendo superior no duelo, quase conseguindo matar Houken, mas acaba sendo impedido por Jinka, um oficial de Zao que dispara uma flecha em Oki, abrindo uma brecha para Houken, que perfura Oki com sua glaive, deixando todos no campo de batalha e o próprio leitor em choque com o que acabou de acontecer. Mas, mesmo com o corpo perfurado, Oki permanece firme, dizendo para seus soldados que a batalha ainda não acabou, que eles não devem ousar simplesmente desistir só porque ele foi atingido. Com Houken ainda utilizando um pouco da sua força para tentar matar Houken, e ele quase consegue, mas Oki agora está morrendo, e não há muita mais força para que ele consiga terminar essa luta. Com Shin agora assumindo o controle do cavalo de Oki na tentativa deles fugirem, com eles conseguindo recuar, onde Oki até faz os seus últimos esforços na tentativa de fuga, mas também utilizando suas últimas forças para falar com Shin e mostrar a ele a visão de um grande general, mostrando para Shin como é a visão daquele que avança e envia seus soldados no campo de batalha, e dizendo para ele nunca se esquecer daquela visão até que o mesmo se torne um grande general, onde eles enfim conseguem fugir, mas a morte de Oki já é certa. E o mesmo aproveita para deixar as suas últimas palavras, deixando seu exército para Toa, quem ele confia como seu braço direito e amigo, reconhecendo a força de Mobu e pedindo para que ele se torne o próximo símbolo de força de Kin, pois isso será necessário para os tempos que estão por vir. Também reconhecendo Hiboku como uma grande ameaça a Kin e uma grande arma para o exército de Zao, já prevendo que o mesmo seria um grande empecilho na busca pela unificação da China. Por último, nós temos uma das cenas mais marcantes do mangá até hoje, onde Oki deixa sua glaive para Shin, mostrando que ele reconhece o seu potencial e dizendo que agora é a vez dele e da próxima geração marcar os seus nomes na história, também confiando a Shin o futuro de Kin. Com a morte de Oki não sendo só a perca de um grande general, mas sim a marca do fim de uma era em Kingdom, nos sendo enfim mostrado o que Oki havia dito para Issei sobre a mensagem deixada pelo rei Sho, onde Sho deixou para o próximo rei de Kin a seguinte mensagem: embora não haja necessidade de compaixão na guerra, não há necessidade de tratar aqueles que conquistar como escravos, onde não deve oprimi-los, mas sim tratá-los com o mesmo amor que dispõe aos seus súditos. Com Issei entendendo o significado daquelas palavras e agradecendo a Oki por dizer elas a ele. Com Oki também revelando que aquela era uma mensagem que ele entregaria apenas para aquele que ele reconhecesse como um rei digno de herdar a vontade do rei Sho, e assim unificar a China, e que ele reconhece a Issei como digno disso. Com o final dessa conversa, e a imagem de Oki ainda montada em seu cavalo, encerrando a sua despedida. Embora Oki tenha tido uma participação consideravelmente breve no mangá, isso foi o suficiente para marcar a sua presença na obra, não só nos personagens que lembram e reconhecem a sua importância com frequência, mas também nos próprios leitores que criam uma certa admiração pelo personagem. Por mais que no começo nós possamos achar ele um personagem confuso ou até mesmo que possa vir a se tornar um antagonista na obra, com o tempo nós vamos vendo e entendendo um pouco melhor quem é o Oki. Nós começamos a gostar de cada vez mais do personagem, seja por reconhecer a sua força e seu conhecimento, ou a sua própria personalidade e carisma, que são únicos na obra. Além de com o tempo ele ser construído como alguém fácil de se simpatizar, pois o mesmo é bem diferente dos demais personagens apresentados até então. Ele é o primeiro grande general a de fato reconhecer Issei e decidir apoiá-lo, mas principalmente a relação dele com o Shin, que é algo que contribui muito para nos afeiçoarmos ao personagem. O Shin sendo um ex-servo que é subestimado e tratado com desprezo pela maioria das pessoas, em nenhum momento é diminuído pelo Oki, pelo contrário, Oki desde o início reconhece o potencial de Shin e o trata com respeito, ao mesmo tempo que brinca com ele e o prepara para crescer ainda mais. Não sendo à toa que Oki seja até hoje um personagem favorito de muitos leitores de Kingdom e uma grande inspiração para Shin na sua busca de se tornar um grande general. Ou até mesmo algo comum de muitas pessoas que estão começando a ler Kingdom acharem que a morte de Oki aconteceu cedo demais, e que ele poderia ter continuado na obra sendo mais aproveitado. Mas isso não só seria impossível pelo fato do Hara, autor de Kingdom, se inspirar na história real desse período histórico da China, tendo que seguir de acordo com a morte de Oki, mas também pelo fato de sua morte ser necessária para a evolução da obra e de seus personagens. Oki retrata a era do rei Sho, uma era de guerreiros que lutavam e viviam em prol da guerra, e
como o próprio Oki diz, esses tempos já se foram, e que por mais que a China ainda vá vivenciar muitas guerras, já não é mais o dever dele estar presente nelas, mas sim da próxima geração como Shin e Eisei, que agora tem o dever de marcarem seus nomes nessa nova era. Com a morte de Oki sendo de fato um marco, onde todos os estados da China reconhecem sua morte como o fim de uma era, mas com o legado de Oki ainda estando presente nas novas gerações de Qin. Com Oki sem dúvida sendo um personagem incrível, que marca o começo da obra de Kingdom e deixa um forte legado até hoje na mesma, com o pássaro monstruoso de Qin sendo até hoje o principal ideal do que significa ser um grande general sob os céus. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Oki é sem dúvidas um dos personagens mais marcantes e queridos pela comunidade de Kingdom, e eu realmente espero ter conseguido fazer um vídeo à altura da importância que ele tem para a obra. E espero ter conseguido fazer uma boa análise e apresentação do mesmo, e quem sabe até ter atraído mais a sua atenção para ele ou para a obra de Kingdom como um todo. Então se você veio até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você achou do Oki como personagem e dê sugestões de outros personagens de Kingdom ou de qualquer outra obra que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto, e se quiser ver mais vídeos de Kingdom como esse, acesse a playlist que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.